Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexão, da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com a Maria do Rosário Patrício, com a minha moderação. Sr. Cónigo, hoje do seu quinto volume de Reflexos, o dourado, pelas cores é mais fácil, o nosso código. Reflexo 26, exclusão. Exclusão, exatamente. O afastamento, que depois cria muitas coisas, entre as quais a solidão. Mas isto de ser excluído de um grupo, terrível. É sobre isto que nós vamos tentar dizer alguma coisa. Exclusão. A sociedade ressente-se quando, em vez da inclusão, nela funciona a exclusão. Ser excluído. Sentir-se excluído de um grupo, de uma comunidade, é das piores sensações com que as pessoas se debatem. Nascemos para viver em sociedade, em harmonia, em igualdade política. A natureza humana, não sendo gregária, é societária. O homem é um ser social e tem que se realizar dessa forma. É pessoa. A grande preocupação dos portugueses é que haja inclusão de todos no mesmo sentir e viver. Que haja união para que Portugal seja um só país, uma só nação, uma só pátria. Acontece, porém, que o que mais se ouve por aí são queixumes e críticas, tais e tantas são as vítimas da exclusão. A nível individual, esse risco é provocado pela pobreza, abandono, ausência de serviços públicos na saúde e na educação. Apesar de toda a gente gritar por inclusão, na prática, é a exclusão que se vai verificando num contínuo ser posto à margem. Em vários parâmetros da existência, a exclusão chega a ter laivos de crime. Veja-se. Há lares transformados em meras habitações, quando não em dormitórios. Há hospitais onde moram os doentes e os idosos que a família abandonou. Há recolhimentos e albergues onde os filhos depositaram os pais velhinhos, devotando-lhes um esquecimento atroz, só visitados e lembrados nos dias em que podem usurpar a sua pensão de sobrevivência. Há situações de doença em que a falta de apoio familiar e social é uma realidade. Há situações de solidão. Olha, nos montes alentejanos e nas casas das aldeias, onde os idosos vivem sozinhos, só visitados por elementos da GNR. Há pensões de sobrevivência que não cobrem os preços da medicação receitada. E milhares de outras situações em que a terceira idade vive excluída. E milhares de outras situações em que a terceira idade vive excluída, sim, mas numa aplicação política. A mesma exclusão acontece na relação do governo central com alguns poderes locais. Especificamente com o interior, com as províncias geográficas e com os distritos. O interior está desertificado e deixou de interessar aos políticos. Claro que isto é genérico, não é? Porque na prática não é bem assim. Só conta o litoral. Que tem acontecido? Olhem, exemplos. No distrito de Porto Alegre, elege-se um deputado. No distrito de Évora, 2 ou 3.
e no de Beja 1 ou 2. O poder político abandonou o Alentejo porque não dá votos. E como consequência natural foi votado ao abandono. Vamos analisar alguns pormenores relativos ao Alentejo, que eu mais ou menos li num livro produzido ali em Beja por um senhor importante que agora até faz parte do Tribunal de Relação com a Débora. Pormenores. Olhem, o grande investimento público na região alentejana foi a barragem do Alqueva. Agora brincando. Só a fizeram cá porque não conseguiram fazê-la em Lisboa. Olha, o aeroporto de Beja, que é um grande elefante branco, parece que é um problema porque não sabem como dar cabo dele. A ferrovia não existe para ligar as 3 capitais alentejanas, nem muito menos para as ligar ao Algarve. As grandes obras concretizadas no plano rodoviário, estradas, autoestradas, etc., são 2 autoestradas que atravessam o Alentejo, uma de lado a lado e outra de cima para baixo. De lado a lado é para que os espanhóis possam confortavelmente visitar Lisboa e os lisboetas possam rapidamente dar um saltinho a Madrid. Isto é muita ironia, mas olha que infelizmente é muito verdade. De cima para baixo, no litoral, é para que os veraneantes do norte e da região alfacinha possam, sem transtorno, chegar até ao Algarve. Fora destas 2 autoestradas, o resto da rede rodoviária acusa abandono. Eis a exclusão. O Alentejo foi excluído. E agora apliquem isto, não é só no plano político. Veja, no plano social, o que é que acontece às pessoas que de cá saem de cá? Depois queixam-se que não há votantes. Pois não, as pessoas são obrigadas a sair da província. Exclusão. Mas esta exclusão vê-se nas coisas mais pequeninas. Eu comecei por fazer referência às famílias, passei para os hospitais, passei para os lares de terceira idade, e por aí adiante. Exclusão. Que pena, não é? Infelizmente é mesmo assim. Ó Rosário, lá para as tuas terras do norte, isto não é assim de certeza. Ai não, não é. É igual. Mas parece que o norte é todo litoral, exceto Trás-os-Montes. Pois. Pronto, querem comentar? Comentem, que eu já disse muita coisa e já li muita coisa. Antes de poderem entrar já muito forte na política, dou a palavra à Maria do Rosário. As senhoras têm sempre, Têm sempre razão o condão de nos suavizar. Não é? Vamos então para a exclusão. Vamos para a exclusão. Sim, Eu achei muito interessante, logo aqui no começo, né, quando ele fala das piores sensações que as pessoas podem ter, não é? A questão da exclusão. E, de facto, se formos passar à família e às escolas, tem um ambiente onde há muita exclusão. Desde as escolas primárias, talvez um pouco menos, mas também aí já se vê a exclusão. Mas na escola eu acho que é um lugar onde se vê muita exclusão. E onde não se deveria ver. E onde não se deveria. E assim, exclusões completamente absurdas. Não é uma coisa assim, há uma categoria financeira. Não é. As crianças simplesmente pegam um de bode expiatório e vão excluir aquele sem motivo nenhum, ou por qualquer coisa. Ou até porque é bom, ou até porque é bom aluno, ou porque fala bem, ou porque veste diferente, ou porque, sei lá, não é necessariamente por um motivo. Se calhar antigamente poderia-se pensar, coitadinho, tem menos condições, anda roto, não é? Hoje não, hoje se exclui-se até uma pessoa que tem um bocadinho mais de valores. Eu acho que isso é muito grave na sociedade de hoje, não é? Uma pessoa que se destaca um bocadinho rapidamente vai ser excluída, uma pessoa que não diz palavrões vai ser excluída, uma pessoa que não faz comentários assim contra os professores ou não diz mal deste ou daquele é excluído. É Betinho, é isto, é aquilo, Isso, o Betinho. É que depois há palavras que caracterizam rótulos. Exato. E que rótulos e passam a ser a linguagem que toda a gente há de usar. Exato. Aquele é nerd, o outro é Betinho, o outro é não sei o quê. Para estar na moda. Exato. E depois a moda funciona assim. Por coisas de exclusão, não de inclusão. Exatamente. É que é extraordinário isto. A sociedade realmente é uma coisa...
Não sei Mas explicar. há quase um contrassenso, não é? Porque o senhor, quando fala aqui, o homem é um ser social. Sim. E nós... E não gregário. E não, isso depois até eu gostava de que sim, aprofundasse sim, aí, não é? sim, Para, sim. se calhar, porque são palavras que Aparentemente não ouvimos todos os dias. querem dizer o mesmo e não dizem. Não. Pois. Ora bem, pronto. Diga. Vocês já ouviram falar que os lobos, por exemplo, não atacam normalmente solitários. Exato. É em alcateia. As ovelhas gostam de andar em rebanho. Os cães, quando se ladram uns aos outros, é porque estão em grupo. Quer dizer, fazem grei, união. Mas isso é instintivo. O ser humano não se reúne por instinto. Reúne-se porque quer. O querer é a vontade, e é na sua liberdade, quer criar ambiente de pessoa, de personalização. Isto é, eu com os outros. Aliás, nós definimos-nos não é pela nossa identidade individualista, é pela nossa relação com os outros. Vejam logo a partir de pequeninos. Criança pertence à família, não é gregariamente, é societariamente. O ser humano é esta tendência societária. Nós não funcionamos gregariamente. Está bem? Era só esta palavra. Eu acho que entenderam o que quer dizer. Não é? Mas senão ainda podem vocês explicar também, que eu às vezes quero dizer as coisas tão simplificadamente que só complico porque vou buscar palavras difíceis. E não, mas era este contrassenso que eu estava a dizer, não é? Porque, por um lado, temos esta vontade, como bem explicava, não é? Não é por instinto, se calhar, que nos aproximamos, mas por outra necessidade. Por outras necessidades, mas sentimos essa necessidade de se calhar se tiverem hoje em dia, mas depende, né, das situações, né, mas vemos que mas olhando para as crianças têm muito essa como ainda não tem também se calhar o racional tão desenvolvido, mas se vê outra criança aproximam-se. Sim. Né, quase instintivamente. Não é? Mas querem nessa... Mas é logo inconscientemente, mas nessa vontade, como estava a explicar, de se relacionar com o outro, de se identificar com o outro, né? Mas depois é isso que está a chegar ao ponto desta contradição de precisamos disto, mas depois, como a Maria do Rosário dizia bem, na escola, logo desde pequeninos, começam logo a haver estes grupinhos e é interessante e estes rótulos de separação, não é? Somos sociais, mas depois é só com e é uma reação quase bolhas. Inata, porque assim, ninguém vai dizer, olha, se encontrares um coleguinha na escola assim, põe-no de parte. Não, ninguém vai dizer, penso eu, não é? Mas não sei. Não. Agora, o que me preocupa, assim, é ver que há uma inversão de valores. Aquele que se destaca um bocadinho, pomos de parte. Sim. Aquele que veste, sei lá, diferente, que não está com as calças rasgadas, põe-se de parte. Pois, aquele que não tem a sapatilha da Nike, ou o ténis da Nike, ou da Reebok, põe-se de parte. Né? Aquele que eu não sei o quê. Então, existem uns critérios que eu não sei onde é que eles apareceram. Exato. No mundo escolar, mas que uns vão passando para os outros. Aquele não diz palavrões, põe-se de parte. Aquele sabe sempre responder às coisas, põe-se de parte. Né? Mas quando é preciso copiar nos testes, ele já é jeitoso. Claro. Já serve, já não é. Nas épocas dos testes, toda a gente é inclusa. Mas isso é preocupante. Assim, é algo muito que se vê em todo o lado, né? E há essa tendência para excluir o belo, né? Outro dia eu ria-me, passava por alguém, a pessoa estava vestida de uma forma tão engraçada, assim, pronto, naquelas rastas no cabelo e tudo mais, e a cor do cabelo também era muito interessante, muito sugestiva, e a roupa também toda muito estranha. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que se pode, não é? Eu até pensei assim, a pessoa acha que é bonito ser feio, não é? Porque a pessoa em si, ela é normal, não é? Mas a forma como ela se apresenta às vezes é tão estranha, tão diferente, não é bonito, não é? Ali o belo tem tudo, mas não tem isso, não é? E a pessoa não se sente excluída, não é? Mas se calhar se aparece uma pessoa vestida em condições, se calhar olham para ela, olha que pateta, esta que está aqui, não é? Vestida assim, né? Enfim, acho que hoje há muitas formas de exclusão que são realmente negativas, no sentido de não favorecer o que é bom e o que é belo, mas de criticar aquilo que está correto. Né? Então, existe uma inversão de valores na sociedade e que leva as pessoas também ao isolamento. Né? Nós vivemos um isolamento no Covid, pronto, haja várias opiniões, mas vivemos um isolamento obrigatório, né? Que nos foi imposto. E
E as pessoas viveram situações até de loucura. Né? Quantas pessoas viveram um abandono tão grande, uma exclusão tão grande, né? E parecia que quem tinha Covid era como se tivesse lepra. Eu lembro-me que um dia fui à farmácia com Covid, né? Fui no drive da farmácia, que era atrás da minha casa. Já não era contagiosa, porque eu estava no fim da feira, não é? Mas, entretanto, precisei de ir à farmácia por outro motivo. E a pessoa falou, não, vai ter troco. Pode entrar? Eu disse, não, porque eu tenho Covid. Foi muito engraçado, porque eu senti, eu pôr um sininho e gritar, lepra, lepra, porque a pessoa ficou assim, tão assustada, assim. Todo mundo tinha tido Covid, já todo mundo sabia que ou era grave ou não era grave, não é? Depende das pessoas. Mas eu achei assim, a reação da farmacêutica foi tão assim, como se eu tivesse lepra. Eu disse, já está até há muito tempo. Eu tive um problema de canalização e como não quis chamar o canalizador porque estava com Covid, na minha casa estávamos todos com Covid, então peguei aqueles coisas de desentupir os canos da cozinha, pus aquilo lá e no dia a seguir, como não deu, eu abri aquilo, saltou-me para os olhos. Então eu precisei de ir à farmácia comprar um colírio, né? Enfim, para poder aliviar ali o tóxico, não é? Mas foi muito engraçado, assim o sentimento de exclusão. Rosário, mas essa exclusão do Covid não foi uma exclusão social no sentido humano do termo, da natureza humana. Foi uma exclusão de lugar, Sim. foi locativa. Porque o que foi realmente exclusão foi o que a doença provocou no próprio, Sim. mas não na relação com... Na relação com os outros é só, daqui para lá, cuidado, pronto, é locativa. Essa exclusão social, que não foi social, foi local, Sim. foi locativa, pronto. Mas quando a gente aqui vem para a palavra exclusão, o que me custa muito e faz doer muito é quando nós somos excluídos até como gente, sem doença, sem nada, que se peguem. Não é por essa razão. E isso é terrível. É o aspecto, para mim, a pior exclusão é exatamente essa. A exclusão social, em que as pessoas, porque uns são mais ricos, outros mais pobres, porque uns são mais bonitos, outros menos bonitos, porque uns falam melhor ou falam pior, essas coisas aí. Por aí isso é que dói. E agora depois temos as outras coisas, que é a exclusão social relacionada ou com doença, ou com idade, ou... Isso também é perigoso. É muito com perigoso. certeza. É essa inversão de valores que a Maria do Rosário sublinhava. E sobretudo porque, e nós aqui temos quase a obrigação de chamar a atenção para isso, aquilo que se manda na fé cristã, que é a união, a comunidade, o viver com, o ajudar-se, o estar atento aos outros. Quando a gente fala em exclusão, estamos exatamente a dizer o contrário. Quer dizer, 2000 anos de cristianismo ainda não deram o efeito que a gente quer. Em vez da inclusão, que é própria do cristianismo, temos a exclusão. E agora aqui, nós podemos, inclusivamente, na parte política, falar... Eu estava-me a referir para... Não, Mas cá temos de dizer as palavras todas. Pois, temos que as dizer todas, porque... Os próprios partidos portugueses, quando a gente sabe que à minha volta está ali vamos dizer, um comunista daqueles, pronto, excluído do grupo. Claro. Politicamente, a política exclui. Exclui uns e outros. Agora, a política também pode ter em si determinados valores que, como vê que os outros não têm ou até são contra, é a exclusão imediata. E por isso nós temos grupos de pessoas, socialmente falando, que estão literalmente excluídas de determinados grupos. Olha, por exemplo, quando falamos em ciganos, à partida é um grupo que se auto-exclui por obrigação deles, pelos costumes, pelas tradições, pelas não sei o quê. Mas há muita gente que num outro plano os exclui Mas que tem simplesmente. um rótulo... Claro, é isso, é o pôr rótulos às pessoas. Isso estraga imediatamente. E nós, dizia eu aqui, nós portugueses precisamos ter uma só nação, um só país, um só território, uma só pátria. Nestas palavras nós estamos a dizer coisas muito concretas, mas quando dizemos uma só, é unidade, é inclusão, não é exclusão. Em brincadeira, nós cá em Portugal distinguimos o Norte e o Sul. E até temos determinadas palavras para caracterizar. É engraçado que aqui, no Alentejo, já ouvia muita vez Norte. Os galegos. Pronto. Tem a ver aqui com a pronúncia, com a fala, com os costumes, com as tradições. Não sei, pode ser que sim. Mas é logo, à partida. Lá de cima para cá, é também uma coisa qualquer. Os muros.
Os Mouros. Isso, os Mouros não é muito cá em baixo, é mais para a zona de Lisboa. Exato. Sim, exatamente. É mais assim. Enfim, com essas e outras, a gente lá se vai entendendo. Mas Sim. aí não é excluir, ali Não, é mais um Catalogar. É catalogar. Não, Mas porque São distinções são pequeninas, mas distinções, ajuda a perceber algo. exatamente, mas depois, ia dizer, a prática, e depois eu, como alentejano, e ouço muito alentejanos que nós dizemos, no Norte come-se bem, come-se muito melhor do que no Alentejo. Não sei. E também já ouvi no Norte também dizer, os vinhos alentejanos são, portanto, Opa. ou seja, não há assim um pouco essa socialmente e geograficamente, eu acho que é um bocado pela diferença na língua, né, na forma de falar e depois nos costumes, mas isso é normal. Aliás, dentro daqui do Alentejo, o alentejante que se fala em Évora tem alguma coisa a ver com o alentejante que se fala no Redondo? Não. E depois em Elvas. E Elvas e Campo Maior que estão a 16 km de distância. Já ouviram o Campo Maior a falar e onde elas a falar? Não tem nada a ver. Portanto, e lá no Norte deve ser exatamente a mesma coisa, não é? Mas pronto, eu acho que o que preocupa mais, como o Sr. Conde falava, e ainda nem entrando na política, eu estou-me a referir para não entrar na política. Porque tivemos as eleições há pouco tempo, não é? E visto logo. E o resultado que deu deixa triste, não é? Porque as pessoas estão zangadas, sem dúvida. Não é? Estão zangadas contra o sistema. Mas depois estão, digamos, a apostar as fichas no incerto, né? Naquilo que. E no incerto em algo que até agora, pelas ações e pelas palavras, não dá confiança. Né? Eu não estou com isto a dizer que o partido, podemos dizer, o partido Chega, que teve uma votação ainda mais reforçada do que já tinha. Eu não estou a dizer com isto que daqui a uns anos chega ao poder e que até não faça um bom trabalho. Também não sabemos. Eu acho que o que me assusta mais é isso. É não termos essa perspectiva de não. São pessoas com outras ideias, mas que se calhar até podemos confiar. Porque até agora não geraram grande confiança no sentido de, por um lado... Quer dizer, nós sabemos o que fazem, não geraram, sabemos o que dizem. Sim, mas mesmo no que dizem não geram confiança porque... por um lado, têm posições, aparentemente pelo que dizem, muito fortes de criar exclusão. Né? Sim. São taxativos, né? E isso já cria divisão, né? Porque viu-se na campanha ali logo o confronto entre a comunidade cigana e os militantes do Chega. Acho que qualquer sociedade, isso não é bonito, né? Nem é uma questão de bonito. Não é saudável, né? Porque já sabemos que se entre duas pessoas começa a haver estas bocas e começa a haver olha, eu contigo na fala, isto não vai gerar uma boa relação, né? Obviamente, né? E em termos sociais também não. Portanto, por essa análise aí já custa. E depois é toda, e o que ainda me faz mais confusão, como o Sr. Conde diz, e que estamos aqui, acho que também devemos falar isso, toda depois a confusão que se faz entre ideologias, a fé, a religião, a política, é que depois parece que cabe tudo no mesmo saco, não é? Porque depois ouve-se também o líder falar e ele diz, isso sim senhor, professa e que é católico, ok, tudo bem. Quem sou eu para dizer que ele não é? Mas agora, quem sou eu para dizer que não tem direito a ter a sua fé e a professá-la e a vivê-la. Agora... É como dizia, o cristianismo, e eu como católico, também que professo o catolicismo, é inclusão, não é? Portanto, por mais... cá está, não é? O que é que Jesus diz? Quando te derem uma bufetada, oferece outra face. Amar quem nos ama é fácil. Ama os inimigos, não é? A gente não oferece a outra face, a gente oferece logo a outra. Exato. Não, mas é curioso. Mas por isso... Só para completar, que falaste aí do cristianismo, catolicismo, claro, e não sei o quê. A questão das próprias religiões, onde há mais exclusão, religião para religião, e onde tem havido mais
mesmo nos tempos que correm, mais mártires, por causa, não é da sua fé, é por causa exatamente destas exclusões. Exatamente. É neste século XXI. Olha que no século XX houve mais mártires por causa da fé do que nos outros séculos todos anteriores. Houve mais de houve mais de 20 milhões no século XX do que tinha havido nos séculos anteriores todos, que foram 20, não é? Enquanto ali foi só um século. Exatamente. E neste momento, se vocês passarem aí pela associação chamada Ajuda à Igreja que Sim, Sofre, vocês sabem imediatamente aquilo que vai acontecendo no tempo de agora, século XXI, problemas de religião. E quando não é de religião, é de politiquice. Exato. Politiquice. Olha, dá-me uma pena, porque Moçambique já teve muita coisa de Portugal e pronto, e é dos nossos palopes também. Mas o chamado Cabo Delgado, aquilo, todos os dias de morte, vamos ali para o Hamas e tal. As pessoas criam este ódio umas às outras, isto é excluírem-se completamente. Exatamente. Mas a gente tem isso nas próprias famílias. Sim. Uma vez contavam-me, e eu acho que foi verdade, que um bispo cá de Évora, que perguntava quando ia assim às aldeias fazer crido, fosse o que fosse, então vocês dão-se todos bem? Damos. E já fizeram partilhas. Isto há 100 anos atrás. Pois. E já fizeram partilhas. É que, exatamente, havendo partilhas há logo imediatamente as exclusões. Na própria família. Sim. Agora, famílias com famílias. E quando vamos para a questão de profissões, dentro do mesmo tipo de trabalho, as pessoas desconfiadas, porque esta desconfiança cria muito disto. Isto é terrível. Não, por isso é que eu, voltando aqui à questão política, por isso é que cria-me aqui a angústia, não é? Temos líderes a apelar tanto à exclusão, não é? A usar a exclusão como um argumento para conseguir votos e conseguiu, não é? Sim, sim. Porque foi um pouco por aí de ir pondo rótulos e de ir excluindo que conseguiu. Portanto, cá está mais uma contradição, não é? Uma contradição total, como a questão dos imigrantes, não é? Sim, é outra. Porque o rótulo da exclusão, estas pessoas vêm para cá fazer o quê? Afinal, nós precisamos muito. O racismo cria Nós muita precisamos exclusão. muito. Não é? Por acaso, na altura da campanha, ou já depois, ouvi alguém que dizia, que era da Zona Oeste, e dizia, então se isso, era já depois dos votos, que a pessoa depois dizia, então sim senhor, então se seguimos essa medida, vamos pôr todos os imigrantes fora do país. Então as estufas todas da Zona Oeste e a fruta que o país come toda, amanhã não há. Amanhã não chega a lado nenhum. Porque, pronto. E a construção das casas? Não há para aí tanta gente que na construção civil a trabalhar, aí no cimento. Não há empresas para construir neste momento, porque não há mão de obra. Exato. A questão é essa. É que a realidade depois é esta, não é? Depois podemos ter as ideias todas, mas é que a realidade é que depois precisamos uns dos outros. Na prática é isso. Precisamos uns dos outros. Com certeza. Somos sociais. Até gostamos de estar uns com os outros, não é? Porque depois quando estamos juntos e quando gostamos de estar uns com os outros, portanto, há muitas contradições no próprio ser humano. Mas que esta rivalidade, que é boa, a rivalidade naturalmente é boa. Bom, mas quando ela atinge este nível de exclusão, por causa da exclusividade, vejam isto, por exemplo, nas claques de futebol. Isso é completamente irracional. É irracional. Isso... acontece. Sim, então não acontece. E as pessoas aí a discutir limites, sim. Não é umas contra as outras. E aqui o contra... Aliás, até acontece todos os anos, e este ano, tal como eu, não devemos ter acompanhado muitas as últimas notícias do campeonato, porque perdemos o interesse. Mas independentemente do clube seja, depois... Antes da festa a acontecer, pensei, oxalá que não aconteça nenhuma desgraça. Mas há sempre depois uma notícia. E é entre pessoas do mesmo grupo, né? Portanto, entre adeptos do mesmo, e estavam todos a festejar. Né? Portanto, é esta a realidade. Na questão individual, né? Que o Sr. Conde falava, da questão social, e aqui no Alentejo,
no Alentejo falava muito bem do mérito da GNR, Sim, né? sim, Que faz um sim, trabalho sim, meritório, sim. mas ainda agora consultava aqui o telemóvel e a nível nacional os dados, apesar de ter havido um decréscimo, porque pronto, que eles vão sinalizar as pessoas que vivem isoladas, né? Ou sozinhas. E não só aqui no Alentejo, isso é muito plástico de ver, né? Porque eles vivem em montes e vivem em pequenas comunidades, numa aldeia onde se calhar só há 2 ou 3 pessoas. Mas no Norte também acontece muito isso, né? Porque há pequenos congressos e nas cidades. Às vezes o abandono ainda é maior, porque aliás, nas cidades ninguém se preocupa com ver se a pessoa está bem. Eu já disse isto aqui. Não se conhecem, não sabem quem é. Eu acho que já disse isto aqui, mas eu ouvi uma alta patente da GNR há uns anos aí numa palestra explicar porque é que surgiu estes censos sénior que eles fazem em outubro, fazem este levantamento. Isto surgiu há cerca de uma década, quando surgiu uma notícia, a Rosário, não sei se estava cá em Portugal, que deram com uma pessoa numa cidade, já não sei em qual foi, num prédio. Foi em Lisboa. Em Lisboa, Foi. mas que estava morta, mas não era há 2 dias. Eu já não estou bem a recordar, mas Meses. largas semanas, meses, que a pessoa esteve morta. E depois lá um primo, ou um familiar que há muito tempo, ligavam-se quase da Nana, que achou estranho, né? E depois lá contactou as autoridades, contactou as autoridades, depois andou um embrólio entre a polícia podia entrar, não podia entrar, tinha que ser o juiz não sei o quê, depois não tinha família, ninguém reclamava, e como ninguém reclamava, bem, um 31, e depois até que lá chegou, né? E aí depois o país ficou em choque, né? E as autoridades e a GNR, esse militar disse, pois a nível da GNR, pronto, decidiu-se, pelo menos pela nossa força, vamos fazer alguma coisa. Sim, para... está corretíssimo. E pronto, menos é uma visita que a pessoa recebe. E não fazem só uma vez por ano, aí fazem o levantamento, mas depois as patrulhas, sobretudo aqui no Alentejo, têm muito essa missão de semana a semana, mês a mês, pronto, conforme vão fazendo, e eu vivo aqui numa zona perto da cidade, mas já é assim meio rural, e nota-se que o carro da patrulha vai passando, né? Ali pelos montes isso, e vai falando, e às vezes está parado ali também, vai fazendo esse acompanhamento, né? E aqui já o senhor Dom José Alves, não sendo alentejano, mas que viveu cá toda a vida, quando foi arcebispo, começou a falar muito nisto, pelo menos eu acompanhei, né? Se calhar o Dom Maurílio também já falava nisto. Mas o senhor Dom Francisco também chamaram a atenção, precisamente, aqui na Arquidiocese é uma pastoral que já se faz, em termos da pastoral da saúde, visitador de doentes, já há vários grupos, mas a Igreja tem aqui um campo de missão enorme, porque de facto há muitas pessoas que, e não precisamos ir sequer ali a um monte distante, mas aqui no Centro Histórico de Évora, sequer há aqui pessoas sozinhas, precisam de, às vezes, né, também de uma ajuda material, no sentido de ir fazer um recado, de ir à farmácia ou assim, mas quer de passar ali 2 horinhas a beber um chá e ouvi-la falar, não é? E isso, exato, acho que é um campo de missão que, como igreja, eu sei que, e tenho conhecimento que há já grupos a fazer, não é? Mas é um campo de missão enorme. E é importante, essa exclusão da terceira idade é muito evidente. É muito evidente. Sim. A pessoa, à medida que ela vai perdendo a capacidade motora, vai mais depressa se tornar num estorvo. Claro. Não é? E isso está muito errado, não é? Tem outras culturas que valorizam o idoso de uma forma muito bonita, não é? Até diz que quando morre um idoso, arde uma biblioteca, não é? Já ouvi essa expressão. E muitas vezes do nosso lado por aqui, tipo assim, acaba por se tornar um peso, não é? Ok, entendemos que as famílias trabalham o dia inteiro, entendo que não é fácil, entendo que há cuidados especiais a ter com determinado tipo de doenças e que não é toda a gente que tem condições, casas adaptadas, não tem, não é? Não tem. Né? Tudo isso é verdade, mas nada impede que, se o idoso está no lar da terceira idade, que a família vá visitar todas as semanas. É o mínimo. Sim, exatamente. Não é só dizer, olha, tem que se pagar o lar, mas não é. Essa presença da família, dos netos, isso é muito importante. Não é? E, de facto, é uma pequena boa ação, não é? Que se faz, que não custa nada, não é? Ver a família, e para aquele idoso faz toda a diferença. Não é? A expectativa de alguém que vá lá, não é? Aqui em Évora tenho tido a graça de ir de vez em quando aos lares, né, para acompanhar
os nossos padres, e é bonito ver assim como eles ficam felizes. A gente chega lá com uma viola para Exatamente. animar uma missa Exatamente. e parece que é um evento, Exatamente. não é? No lar de uma E terceira. é, para aquela- né? A missa de Natal e tudo Faz mais. toda a diferença na vida daquelas E pessoas. cantar não é? as musiquinhas que eles lembram, bem antigas, lá do tempo da minha infância, e que diferença faz. E como eles ficam contentes. É bonito, para mim é muito gratificante, é algo que eu faço com muita, muita alegria, porque sei que eu vou aliviar, não é? O dia daquela pessoa. Sim. Não é? Então, assim, para nós são coisas tão simples. Tantas pessoas também, isto é uma coisa que eu Sim, queria falar, sim. Tantas pessoas que também estão sozinhas. Exatamente. Ou viúvas, ou divorciados, ou já que os filhos estão a trabalhar longe, ou que já foram para os centros litoral, não é? Claro. E que estão aqui e que têm uma boa condição física ainda, que estão bem, e que muitas têm vezes tempo. vivem a solidão, têm muito tempo livre e que não se doam para tornar alguém mais feliz. E eu tive contato com algumas pessoas que faziam esse tipo de trabalhos, pessoas que não tinham nada, que não tinham os filhos perto, não tinham ninguém, mas que doavam a vida, entre aspas, por essas causas, de ajudar instituições, de ajudar a inserção dos estrangeiros, não é? Que muitas vezes não falam direito a língua, até fazendo escolas. Criaram escolas entre pessoas idosas que todas elas tinham uma turma para ensinar a língua. E isso é muito bonito, assim, a pessoa que não tinha nada, que poderia ser infeliz, numa profunda solidão, dá sentido à sua vida, colocando ao serviço uma coisa que ela pode fazer, que está ao seu alcance. Eu via pessoas felizes porque estavam a servir os outros. E esse é o objetivo. Não é? Por isso que há mais alegria em dar do que em receber, porque o dar, o ver a alegria no outro, o ver que está ao meu alcance fazer alguma coisa para melhorar a vida do outro, é evidente que dá satisfação pessoal. Não é? Mas muitas vezes ficamos assim, eu também tenho isto, eu também tenho doença, eu também tenho dificuldades, eu também tenho limitações, então vou ficar aqui fechada na tristeza, não é? No escuro, no abandono, ninguém me vem ver, e você porque é que não vai ver os outros? Não é? E às vezes as pessoas esquecem-se disso. Eu acho que é importante falar dessas coisas. Há tanta coisa que a gente pode fazer em todas as idades. Sem dúvida. Tanta coisa. Não Já é? houve um tema aqui em que a gente falava nisso. Creio que o tema que era... Perdão. O que é que ando cá a fazer? E depois havia algumas soluções. Leia, vá ler aos Sim, outros, sim, vá sim, cantar, vá visitar. Há tantos lados aí onde se pode estar. Exato. Saia de casa. Ter iniciativas. Esteja com algo. É verdade, é. Por aí umas tertúlias é engraçado até para comer. Não é só para comer uns bolitos ou beber uma cerveja, se for os homens, mas para contar umas histórias. Mas passam o tempo assim nisto. É o que dizias há bocado, que quando mora um idoso, e olha que os chineses têm muito disso, né? Eles respeitam muito a parte familiar da idade. Um idoso chinês não sente a solidão, porque a família conserva. Mas tu dizias que quando morre um idoso, acaba-se uma biblioteca. E é verdade. É verdade. E tem muito saber que está ali, não é? O saber empírico que nós vamos conseguindo com a idade, não é? Experiências. Pessoas que estiveram na guerra, pessoas que, sei lá, viveram tantas coisas no passado, não é? Uma sardinha para três, não é? Lembro do meu avô falar, no meu tempo era uma sardinha para três, não sei o quê. E é interessante saber essas coisas, não é? Também tinham os colchões que se enchiam de palha. Que engraçado, fiquei a imaginar meter palha para dentro do colchão e a tocar a palha todos os anos. E que engraçado, gente. São coisas tão diferentes para nós. Não é? Dizer, a casa de banho era do lado de fora de casa. Porquê? Porque na época as casas eram construídas sem casa de banho. Não é? Só que isto na nossa cabeça, pelo menos na minha, que engraçado. Parece que eu estou a ouvir falar da pré-história. Exatamente. Não é? E é como aquela coisa como os miúdos que não sabiam onde é que vinha a fruta, não é? Porquê? Porque realmente não têm contacto com a natureza, não têm contato com a história, não têm contato com estas histórias assim, nós brincávamos a fazer isto, sei lá. Eu acho essas coisas tão interessantes, não é? Abrem a nossa cabeça como viajar, não é? A gente vai para um país, conhece as coisas daquele país e às vezes no nosso não sabe como é que foi aqui há 50 anos atrás, não sabe como é que foi quando começou ali a ferroviária lá a ter o comboio para levar à cidade. É giro, porque nós a gente pega lá no Porto, a gente pega o metro e vai ao centro da cidade no instante. Hoje, não é? Mas e aí há 50 anos? Como é que se ia ao centro da cidade? Exatamente. A pé, para o liceu, muitas vezes, não é? Que giro essas histórias. Eu acho muito engraçado. Não é? Porque nós temos realmente uma vida, até para dar valor às coisas que nós temos hoje. Não é um carro que nos pega em casa e que nos deixa à porta do trabalho. Não é? Nem sempre foi assim. E não foi mesmo, não é? Sim. Tantos trabalhos, não é, que os nossos avós passaram, não é? De carroça. Lembrava-me que eu passava num certo lugar e o meu avô dizia sempre, um dia aqui morreu um cavalo, enterrei-o aqui neste campo e tal, o cavalo e tal. Ele ia para uma feira e o cavalo... Coisas assim. E toda a vez que eu passo naquele lugar, eu lembro que o meu avô enterrou ali um cavalo. Não tem interesse, mas é interessante saber essa história, não é? E um povo só se conhece quando sabe a sua história.
né? Estudar história na escola, né? Ai, para que é que isto serve? Serve para saber quem sou. Não é? Serve para saber de onde é que eu vim, o que é que foi, o que é que aconteceu aqui, como é que surgiu o país, de onde é que a gente vem, não é? Quais são as nossas raízes, não é? Isso é importante. E acho que quanto mais conhecimento temos, isso está a dizer, acho que é fundamental, depois caímos menos na tentação de excluir. Exato. Porque como a valorizamos, pensamos, não, esta pessoa também tem valor. Exato. Esta pessoa, vou visitar esta velhota, o que é que ela me pode dar? Grande perca de tempo, não é? Mas quer pode-me contar... Pode-me dar uma bagagem que ela tem. Pode-me dar uma bagagem que ela tem e que eu não vou aprender em nenhuma enciclopédia. Mas já não existe, já acabou. É um tempo que se esgotou. Portanto, nem nenhuma rede social vai-me transmitir. Exato. E acho que é um pouco isso, mas e devíamos cultivar cada vez mais. Dentro desta linha, vocês já pensaram numa forma, eu vou dizer desonesta, para não dizer outra coisa, da educação atual, que está muito voltada para o individualismo. Sim. E atenção, o individualismo é uma das causas sociológicas para a exclusão. O individualismo quer dizer, eu trato de mim, do que é meu e dos que são meus. Os outros, que se arranjem. Exatamente. A ideia está um bocadinho assim. Sim. E depois, claro, a exclusão é o resultado de eu olhar demasiado para o meu umbigo e muito pouco para o umbigo dos outros. Desculpem lá esta expressão assim, mas é para dizer, olhamos demasiado para o que nos interessa a nós e muito pouco para aquilo que é a sociedade. E nós somos, por natureza, societários. O individualismo é o contrário daquilo que nós pretendemos definir-nos. Mas é verdade, infelizmente é assim, cada vez estamos mais voltados cada um para si próprio. Sem dúvida. E aquilo que vocês diziam aí das crianças e tal, e os adultos também, e quando os adultos depois não querem comunicar uns com os outros. Isto é tudo verdade, é tudo verdade. Cada um voltado para si. Mas já que falámos em gente mais ou menos de terceira idade, há bocado vocês chamaram a atenção para isto. Vivem sozinhos e as pessoas não vão lá. Mas olha que faz parte da terceira idade as pessoas também não quererem lidar com outras. Por norma. Eu conheço pessoas aqui, na cidade, concretamente, que, porque têm determinada idade, já não posso sair, já não posso andar, e ficam-se cada vez mais parados em casa. E depois não andam mesmo. Porta fechada. A família não liga porque tem outros afazeres, mas eles também não colaboram. Sim. Isto também é verdade. Já falámos real. Isso e é muito real. Sim, é muito real, já falámos aqui, e acho que às vezes também é um bocado isso. A sociedade está a tender para o individualismo, né? Para cada um, preocupe-se consigo, as solicitações são muitas, este espírito familiar que falavas, que os chineses têm e outras culturas, também se está a perder muito, não é? Por toda a evolução social, mas depois também é isso que diz, pois as pessoas das várias gerações e também depois tendem um bocado a isso, né? Houve aqui um programa que ainda foi lançado para a Universidade de Évora, mas de facto teve poucos ecos, portanto deduzo que, mas que era interessante, que era, como havia uma grande falta de quartos para os estudantes virem estudar e residir, fizeram um levantamento de pessoas com alguma idade e que estavam sozinhas, portanto tinham uma casa, estavam só elas, e acho que ainda houve alguns casos de sucesso, mas infelizmente não se ouviu falar muito. Quer alunos irem viver em casa dessas pessoas. É claro que isto depois sempre deve aqui também gerar alguns problemas, porque é normal, porque há aqui uma grande diferença de geração. Exato. E não sei o quê. Mas por um lado, eu lembro de ainda visto uma notícia ou outra de algum caso de sucesso e tinha resultado muito bem, não é? Porque a estudante, pronto, contava ali com um cantinho arrumado e não sei o quê. Até depois quando chegava tinha companhia, porque e a pessoa idosa também. Sim. Também feliz da vida, porque, olha, vem-me aqui quebrar a rotina dos meus dias, mas também tem que haver isso. Se quer, permitir quebrar a rotina. Também tem que querer quebrar essa rotina e tem que querer
estar aberta a acolher. E é natural as pessoas serem desconfiadas. E sim, hoje E em dia quando também é se natural. desconfiado, imaginem vocês que eu que estava sozinho em casa Exato. e que admitia lá 4 ou 5 estudantes Exatamente. que não conhecia de parte Pois, nenhuma. exato. A desconfiança, que eles vão apanhar-me isto. Pois, Olha, sim, não sei sim, quê, sim, olha o sim. que eles me vão dizer. E depois a família Exatamente. do próprio Sim. vai dizer assim, olha, meteu lá este, vamos lá Exatamente. buscar as coisas enquanto é tempo, porque senão... Mas Sim, é verdade. é verdade. Vai Sim. lapidar a fortuna. Naturalmente Realmente desconfiados. sim. E a desconfiança também faz isto. Reparem que há bocado já se falava no que tem a ver com a solidão, com outras coisas, com cada um pensar em si. Mas a desconfiança é tremendamente grande no campo social para que se criem exclusões. O pessoal exclui-se naturalmente, ainda que seja mal feito. Pois. Porque aquilo que deveria acontecer era o contrário, era a inclusão. Inclusão. Mas que devemos fazer, olha. Mas pronto, no Alentejo já A temos... gente, não, e nós temos, porque nós já temos mais do que 10 anos de idade, já somos grandinhos, mas já temos algumas histórias na nossa vida em que a exclusão aconteceu tanta vez. Sim. Bom, cala-te boca, diz o outro. Mas tantos momentos em que eu me senti excluído de várias situações, não é? E até pela parte religiosa. E também pela parte de ser nortenho em relação a quem o não é. Também pela parte de, sei lá eu o quê, a exclusão. Eu acho que todos nós já temos histórias, se quiséssemos contá-las. Não quer dizer que fosse uma coisa assim muito séria, mas... E aqui a Rosário, ao princípio, dizia que para haver a exclusão, até na escola, mesmo que não seja diferente, na roupa, na não sei o quê, somos excluídos porque não andamos na moda. Por exemplo, eu andar na moda não é só a moda de vestir, ou de calçar, ou de caminhar por aí. É a moda do pensamento, isto é, a ideologia ou as ideologias que nos acompanham e que nos formatam, porque estamos formatados também, faz que haja exclusão para os outros, os que não estão formatados daquela maneira. Por isso é que eu dizia que estou um pouco preocupado por isso, porque os discursos estão a ver, em termos políticos, então, com esse objetivo, né, de criar mais divisão, mais extremismo, Exato. mais Isso. exclusão. Essa palavra é boa. Não é só divisão, é extremismo. São extremos, né? Os polos, né? Sim, sim. E é o que eu já tenho dito aqui. Hoje em dia há muita esta tendência. Eu sou dos pretos, eu sou dos brancos. Mas depois, mesmo em nós próprios, por mais que nós desejemos, não, eu gostava de ser assim, de levantar cedo e depois de fazer exercício e depois no trabalho ou no estudo ser aplicado. Ok, tenho este ideal de vida, não é? E estou-me a esforçar por ele. Mas depois o que é que nós vemos? Mas depois também, às vezes temos preguiça e outras vezes não nos sai como nós queríamos. Portanto, esta de nós nos estancarmos tanto, pretos e brancos, não, a vida não é preto e branco. Não é linear. Não é preto e branco, não é? Há ali uma mistura, portanto há ali muito cinzento. Né? E portanto, custa um bocado isto porque e custa-me mais, porque eu como gosto de história, isto não é nada que já não tenha acontecido anteriormente e de formas bem graves, não é? Pelo menos de formas bem graves, o que levou à exclusão, o que levou à tentativa de segregação, não é? O que e nem precisamos olhar para a história, não é? Depois como jornalistas... Mas a história a gente encontra isso porque vamos encontrar sobretudo exclusão, sim, guerras. Sim, guerras. Porque, olha lá ver, há assim 4 maneiras genéricas das pessoas terem inclusão ou exclusão. Pelo menos 2 para a inclusão e outras 2 para a exclusão. Primeira, o amor é para a inclusão. Segunda, a justiça é para a inclusão, porque às vezes é-se obrigado. Mas depois para a exclusão nós temos a indiferença terrível. E temos o ódio e as guerras. E a história diz-nos, que se a gente vai analisar, que desde tempos imemoriais, desde que se conhece a chamada história humana, que o que mais tem havido são exclusões por guerras, por ódios.
Mas eu digo para mim próprio que o que mais tem criado a exclusão, que é o não te ralas, não ligas, estás nas tintas, que é esta coisa que nós chamamos, olha, não é ódio, pronto, mas é indiferença. Indiferença. E Não queremos saber. E a indiferença indiferença ainda é social. pior. É pior que o resto. Pior que o resto. Ainda que não seja uma coisa em si mesma má. Mas depois os efeitos são. Porque uma pessoa ser indiferente a outra, às vezes até é obrigado a isso. Sei lá, se eu estou na aldeia e conheço toda a gente e digo bom dia a toda a gente, é um caso. Se eu na cidade vou dizer bom dia a toda a gente, chateio-me. Dizem que sou parvo. Mas é verdade. Sim. Quer dizer, a gente cumprimenta os conhecidos. Isto é para conhecidos. Exatamente. É para quem está já incluído. Está bem? Mas pronto, a indiferença às vezes é uma indiferença formal que é necessária. Mas às vezes quando é uma indiferença, vou dizer-lhe, moral, isso aí é muito mau. E é pior, nesse caso, é muito pior que o próprio ódio, que as guerras, que a raiva, que esta forma da gente viver uns contra os outros e não uns com os outros. Porque ser contra também é uma relação, mas é na negativa, é da exclusão. Por isso eu dizia que há 4 formas normais, humanas, de nos relacionarmos, ou pelo sim ou pelo não. Pelo amor, pela justiça. Pela indiferença e pelo ódio. Mas são as formas que nós não temos outras. Não, porque em nós não é instinto, isto é mesmo uma coisa da natureza humana. A nossa natureza é assim. Mas tomara eu que fosse mais pela parte positiva. Isso sim. Aliás, vocês também lutam por isso. Sim, exatamente. Pois. Sim. É isso que eu digo. Com certeza. Devemos ter estes ideais e procurar alcançá-los, não é? Pedro, a gente vamos ter que acabar. Temos que ter que acabar, mas com a consciência. Então eu vou repetir as 2 primeiras frases que foram lidas aqui, a propósito de exclusão. E vejam lá se é ou não é verdade, hein, vocês. A sociedade ressente-se quando, em vez da inclusão, nela funciona a exclusão. Ressente-se. Mesmo quando nós andamos por aí, cada um a pensar em si, preocupado consigo mesmo, metido com os seus botões, quando a gente depois é vítima da exclusão, que ressentimentos se criam. Ressentimento no sentido de que a gente sente e ressente. E depois, no ressentimento, até nos pomos também contra. Isto acontece. Sentir-se excluído de um grupo, de uma comunidade, é das piores sensações com que as pessoas se debatem. É que nascemos para viver em sociedade, em harmonia, em igualdade política, que é a palavra igualdade nesse campo. Porque a natureza humana, não sendo gregária, é societária. O homem é um ser social e tem que se realizar dessa forma, porque o homem é pessoa. E nós, se somos pessoas, não podemos procurar a exclusão, mas sempre a inclusão. É esta a mensagem que fica. Pelo menos o desejo. Sr. Cónigo, querido Rosário, assim que nos veio e ouve, muito obrigado por nos acompanhar neste reflexo. Esperamos que tenha contribuído também para pensarmos um bocadinho sobre a nossa vida, sobre o que está à nossa volta e a nossa atitude. E voltamos a marcar encontros num próximo reflexo. Até lá, se Deus quiser.